Bom dia, oitavo ano. Como passaram de ontem, tudo bem? Que bom! Conforme prometido, hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre fatoração. Vamos lá? Fatoração é um processo utilizado na matemática que consiste em representar um número ou uma expressão como produto de fatores. Ao escrever um polinômio como multiplicação de outros polinômios, frequentemente conseguimos simplificar a expressão. Dentro da fatoração, há três tipos de fatoração. Hoje nós iremos falar sobre a fatoração em evidência, ou seja, evidenciar o fator comum. Anote tudo no caderno. Fator comum em evidência. Usamos esse tipo de fatoração quando existem um fator que se repete em todos os termos do polinômio. Esse fator, que pode conter números e letras, será colocado na frente do parênteses. Dentro dos parênteses ficará o resultado da divisão de cada termo do polinômio pelo fator comum, assim como no exemplo abaixo. 7x mais 14 é igual a 7 que multiplica x mais 2. Na prática, vamos fazer os seguintes passos. 7x mais 14 será o exemplo. Primeiro, identificar se existe algum número que divide todos os coeficientes do polinômio e letras que se repetem em todos os termos. Neste exemplo, 7x mais 14, o número que divide todos os coeficientes é o 7. 7x mais 14 seria escrever que o 7 está multiplicando o x, assim como o 7 está multiplicando 2, porque o 14, como ele é múltiplo de 7, eu posso escrever ele como 7 vezes 2. Por isso que eu sei que o fator comum nesta multiplicação seria o 7. O segundo passo é colocar o fator comum, né? Neste caso é só o 7, na frente dos parênteses, assim como eu fiz ali embaixo. Então, 7 e abre os parênteses. Terceiro passo, colocar dentro dos parênteses o resultado da divisão de cada fator do polinômio pelo fator que está em evidência. No caso das letras, usamos a regra da divisão de potências de mesma base. Neste exemplo, em que eu utilizei o 7x mais 14, quando eu dividi o 7x por 7, o resultado foi x, que é o primeiro termo. E quando eu dividi 14 por 7, o resultado foi 2, que é o segundo termo. Ou seja, quando eu fatoro 7x mais 14, o meu resultado é 7 que multiplica x mais 2. Como vocês puderam perceber, a fatoração nada mais é do que uma divisão, ou seja, é o inverso da multiplicação. Quando você multiplica este resultado que você obteve, você retorna ao início, que é o 7x mais 14. Então, fatorar seria dividir. É necessário que você tenha anotado esse passo a passo, pois para resolver os exercícios, sempre que você tiver dúvida, volte e leia o passo a passo. É muito importante. Como eu sei que você ainda deve estar com um pouquinho de dúvida, eu vou resolver mais alguns exemplos para melhorar as suas ideias. É importante que você também anote este exemplo no caderno. O exemplo 1, eu vou utilizar 12x mais 6y menos 9z. Neste exemplo, as letras não têm nada em comum uma com a outra. Uma é x, outra é y, a outra é z. Porém, os números, os coeficientes, eles têm algo em comum. Todos eles são múltiplos de 3. Para facilitar,
o entendimento, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever eles já como múltiplos de 3. O 12, ele nada mais é que 3 vezes 4x. O 6 nada mais é do que 3 vezes 2y. E o 9 é 3 vezes 3z. Note que todos eles têm em comum o 3. Quando eu vou colocar em evidência, eu verifico o que eles têm em comum. É o 3. Então, é esse que vai ficar fora do parênteses. Agora, eu vou fazer a divisão desse 12x por 3. Como eu já coloquei aqui embaixo, olha só, que o 12 nada mais é que a multiplicação de 3 por 4, eu já sei que quando eu dividir 12x por 3, o que vai sobrar essa parte aqui, ó, o 4x. É isso que vem aqui dentro do parênteses, o resultado da divisão. Mas a mesma coisa eu vou fazer aqui no 6y. Como eu sei que o 6 é 3 vezes 2, quando eu divido 6 por 3, o resultado será 2y, porque a letra, ela não está sendo dividida, porque não tem letra aqui em comum. Então, sempre eu vou repeti-la. Menos o 9z, eu vou dividir por 3. Ó, o que vai sobrar é o 3z. Prontinho. Sendo assim, 12x mais 6y menos 9z é a mesma coisa que 3 que multiplica 4x mais 2y menos 3z. Para a prova real, você pode multiplicar 3 vezes 4x mais 3 vezes 2y menos 3 vezes 3z, que vai voltar aqui no nosso primeiro polinômio, ok? Exemplo 2, 2a ao quadrado b mais 3a ao cubo c menos a quarta. A parte numérica não tem em comum, porque o 2 e o 3 não são em comum. O 1 também não resolveria tirar em evidência, porque 2 e 3 dividido por 1 seriam eles mesmos. Mas o que eu tenho em comum é o a ao quadrado, o a ao cubo e o a à quarta. Vou abrir um parênteses aqui para te explicar algo sobre esse a. O que seria o a ao quadrado? Nada mais do que a vezes a. E a ao cubo? A vezes a vezes a. E a à quarta? A vezes a vezes a vezes a. Ou seja, o que eu tenho em comum entre esses três? Olha só, eu tenho 2 deles em comum. Ou seja, o a vezes a tem em todos eles o a ao quadrado. Então, sempre que eu tiver letra em comum com expoentes diferentes, perceba que o que tem realmente em comum entre eles é o menor expoente. Ou seja, entre 2, 3 e 4, o que tem em comum é o expoente 2. Se no 2a ao quadrado o que está em comum é o a ao quadrado, quando eu dividir, o que vai restar? Se o a ao quadrado dividido por a ao quadrado vai dar 1. Então, sobra 2b. Este que sobra da divisão, o resultado da divisão, ele fica dentro do parênteses. Mas, agora vou para o próximo termo, o 3a ao cubo c. Lembra que eu coloquei aqui, ó, o a ao cubo é a vezes a vezes a, 3 vezes? Se em evidência, se em comum tem 2, quanto vai restar? Resta 1. Então, aqui vai ficar 3, o a ao cubo por a ao quadrado sobra a, c, menos
a quarta por a ao quadrado, novamente, vamos aqui, ó. A ao quadrado, quando eu retiro, sobram aqui a vezes a, ou seja, sobrou a ao quadrado. Portanto, 2a ao quadrado b mais 3a ao cubo c menos a quarta, fatorando, fica a ao quadrado, que multiplica 2b mais 3ac menos a quadrado. Ah, professora, mas olha, ficou a aqui e a aqui, eles não são comum? São, mas eles precisam ter em todos os termos. Como aqui não tem mais, então acaba a minha fatoração. Agora acredito que esteja pronto para treinar, ver se entendeu. Vamos corrigir. Letra A, 5x menos 15x. O que temos em comum? Os dois são múltiplos de 5 e também temos o x. Eu sempre gosto de escrever aqui, como se fosse um rascunho, o que eles têm desmembrando esses termos. Olha só, aqui ele é 5, aí o x é x vezes x. E no 15, ele é 3 vezes 5x. Note que o que tem em comum, assim fica bem mais fácil de visualizar o que tem em comum. Eu tenho em comum 5x. Então, como que vai ficar? 5x ao quadrado menos 15x. Em comum, eles têm o 5x. 5x dividindo, né, o 5x ao quadrado pelo 5x, restou o x. Menos, quando eu divido o 15x por 5x, resta o 3. Resultado, 5x menos 3. Na B, 18x ao quadrado y menos 6x y quadrado mais 12x ao quadrado y. Novamente, eu vou desmembrar para ficar mais fácil de visualizar o que tem em comum. 18, 6 e 12 são todos múltiplos de 6, então é isso que eu vou escrever. O 18, ele é 6 vezes 3, aí tem x vezes x e o y. Aqui no 6, eu tenho 6, o x e y. Aqui no 12, é 2 vezes 6 vezes x vezes y vezes y. Note que o que ele tem em comum é o 6, né, que tem aqui nos 3, um x, porque nesse aqui só tem 1, e um y. Olha o que restou, o 3 e o x. Aqui, só o y. E aqui, sobrou o 2, o x e um y. Resolvendo assim, fazendo esse rascunho, se você já compreendeu o conteúdo e não precisa do rascunho, não tem problema. Mas se você ainda não entendeu, pode resolver assim, fazendo esse rascunho. 18x ao quadrado y, então eu já descobri que em comum eles têm o 6, o x e o y. No primeiro termo, tirando o 6, o x e o y, restou 3x. No segundo termo, tirando o 6, o x e o y, restou só o y. No terceiro termo, tirando o 6, o x e o y, restou 2xy.
mais 2xy. Resultado, 6xy, que multiplica 3x mais y mais 2xy. Letra C, 36, x ao quadrado, y ao cubo, z à quarta. Mais 9x, y ao quadrado, z ao cubo. 36 e o 9, os dois são múltiplos de 9, sendo que o 36 é 4 vezes 9. Entre o x ao quadrado, ele é x vezes x. Aqui é 9x. O y ao cubo é y. E o z à quarta, z. Ficou meio emboladinho. Z. Comum. 9x, 2y e 3z. O que restou? Aqui restou 4, o x, 1y, 1z. Aqui, o que restou? Nada. E aí, o que faz quando não resta nada? Vou explicar para você. Quando eu em evidência o 9, o x, o y ao quadrado, o z ao cubo, o que tem em comum é exatamente o mesmo termo aqui, 9x, y ao quadrado, z ao cubo. Quando eu divido o primeiro termo, me sobra 4x, y, z. Quando eu divido o segundo termo, que não sobraria nada, mas esse nada representa 1, porque o nada da divisão, ó, 9 dividido por 9 é 1. Então, resultado, 9xy quadrado z cubo é multiplicando 4xyz mais 1. Este é o resultado. 7x ao quadrado menos 14x mais 7. O que tem em comum? É só o 7, porque o x tem no primeiro termo, tem no segundo, mas não tem no terceiro. Então, em comum é só o 7. Neste aqui, que só tem o 7 em comum, eu já vou fazer ele sem escrever o rascunho. Para quem já entendeu, e quem não entendeu ainda sem o rascunho, não tem problema você fazer. Então, eu vou escrever aqui o que tem em comum, só o 7. 7x ao quadrado dividido por 7 fica o x ao quadrado. Menos 14 dividido por 7 dá 2 e repete o x. Mais 7 dividido por 7 dá 1. Este é o resultado final. Gostaram? Pois é. Por hoje é só. Desejo a vocês um bom fim de semana, um bom descanso, um bom feriado. E até a próxima aula, pois ainda iremos falar um pouco mais sobre essa fatoração. Grande beijo e até lá!